Olá, meus irmãos e irmãs. Hoje nós vamos falar sobre o ego inferior. Para que eu possa falar sobre este tema, é preciso que eu me remeta à Cabala. Então vamos entender primeiramente o que é a Cabala. A Cabala é um diagrama da criação, com símbolos, forças, energias e caminhos. Em suma, é o mapa deixado pelo cosmos para dar execução à evolução da alma humana na Terra. Nós somos uma centelha divina, parte da essência que se encontra neste tempo linear e espaço de terceira dimensão. Estamos aqui para transmutar o ego inferior em consciência divina. E o agente executor é o Cristo cósmico, ou o Eu Sou. E a árvore da vida simboliza a história da evolução da criação e a modificação que a nossa substância sofreu devido aos seres escuros terem manipulado e interferido na nossa mente, para que não despertássemos e muito menos retornássemos à nossa origem. Foram os seres escuros que principiaram a origem da árvore do conhecimento, criando assim a Cabala escura e consequente dominância e aprisionamento da mente humana para os frutos por eles manipulados e contrapondo-se à árvore da vida. Não foi apenas o fruto do conhecimento manipulado do paraíso, isto é, tirado do Criador, mas sim 6 outros: o fruto do amor, o fruto da vida, da fé, da justiça, da lei e telúrica da terra. Mas isso fica para um outro momento. Caso você queira inteirar-se melhor deste estudo, deste conhecimento, é só ler o meu livro Verdadeira Medicina, o Despertar da Consciência Crística. Bem, mas vamos voltar ao tema em questão, o ego inferior. Todo o conteúdo da Cabala da Luz foi preservado pelos essênios, que são aqueles conhecidos como os professores ou detentores da verdade. A Cabala foi guardada por eles para que ela fosse entregue aos Tzadikim, que são pessoas justas, e foi preservado somente para poucos privilegiados à época, pois isso se deu antes da vinda de Jesus Cristo à Terra. Evitar sua perda significava assegurar a alma humana, mediante sua redenção e despertar da consciência divina, o retorno à sua verdadeira origem. Só por aqui você já deve começar a perceber, entender que o sentido da criação vem sendo há muito tempo alterado nesta dimensão que nós estamos, distorcido neste mundo de pura ilusão. E as semelhanças da realidade sendo invertidas, distorcidas para que acreditemos em falsas histórias, como, por exemplo, a própria palavra Israel, que além de ser uma propriedade do Criador, significa doação ou altruísmo. Daí o termo povo de Israel, o que não necessariamente está relacionado a uma região ou comunidade específica, mas sim a todos os filhos de Deus. Israel é a propriedade de alcançar algo, ou seja, alcançar o próprio Criador, ou a fonte que tudo é. E infelizmente, e por enquanto, as nações deste mundo hoje são um reflexo da aspiração egoísta, do prazer, do consumo e do poder. Isto significa que a Cabala foi criada para a alma humana como uma forma de se alcançar sua ascensão, libertação, mediante os degraus de sua própria evolução. Contudo, somente a partir do momento em que você desapegar-se verdadeiramente das paixões do mundo da matéria, que são inerentes ao nosso ego inferior ou alter ego, como quer queira chamar. O tratamento da árvore da vida tem como objetivo recolher esses egos inferiores, fazendo com que o indivíduo comece a questionar a si mesmo, ao mundo e sua relação com o Pai Maior. Esta foi diagralmente feita pelos seres solares, através da determinação do Pai Maior, para resguardar a alquimia espiritual e assim operar material e psicofisicamente o Espírito de Deus em nós. E por quê? Porque a transmutação interior se expressa na nossa psique como uma revolução ou regeneração de valores, a qual inclui a morte do velho homem
e o nascimento do novo para as virtudes divinas. Dentro da cosmogonia, que é a gestação de nosso mundo interior, isto só é possível pela libertação dos egos inferiores, que nós chamamos, na árvore da morte, de Clifords, na alma humana. Bem, você deve estar se perguntando, mas quais são os outros meios que eu poderia utilizar para me libertar desses egos inferiores? A oração, os mantras, boas ações, a mudança alimentar, o desapego do dinheiro, do poder, o amor incondicional, são alguns exemplos para lhe ajudar a você vencer este processo, pois são meios efetivos de transmutação e de comunicação com o espírito maior, o Eu Sou, e a alma do mundo, que nós chamamos de cosmos, cujas interconexões energéticas vão temperando e alterando o nosso ego humano em consciência divina. E como isso é possível? A árvore da vida possui em sua estrutura diversas formas geométricas sagradas, guardiões, forças da luz, as quais permitem inserir informações originais do nosso Eu Sou, mantendo assim a memória celular do nosso corpo e dos corpos sutis, que são corpos de energia, ajustados internamente e assim auxiliar no processo de despertar consciencial e recolher os egos inferiores, que nada mais são do que as inteligências extraterrestres manipuladoras da cabala escura, as quais usaram o tempo que fica no nosso hemisfério esquerdo e masculino, que é responsável pela razão, separando-a do nosso hemisfério direito, que são as sensações e que é o nosso lado feminino, como meio a impedir a alma humana de despertar e assim alimentar o próprio ego, fornecendo com isso a energia que eles tanto precisam. No nosso hemisfério direito se encontra a nossa realidade espacial, o nosso poder da criação, o sensitivo e, como eu disse para vocês, também é o nosso lado feminino. Estes seres negativos, por não compartilhem ou aceitarem o amor divino e não reconhecerem o Pai Maior, os mesmos precisam da energia. E de quem eles vão buscar? De você, que vive amargurado, triste, com sentimento de rejeição, ódio, que usa drogas, fuma, bebe e se distrata, e também é seu semelhante. Você que está nessas condições é a presa mais fácil para estes seres escuros, pois é pelo medo e pela indisciplina e invigilância que eles lhe identificam e os iludem, criando campos de inserção devido aos seus próprios hologramas que você cria. Medo, doença, maus hábitos, comportamento e costumes errados. Estes seres obscuros e malevolentes implantam na nossa alma humana os implantes ou chips diversos de controle psíquico e emocional e de fornecimento de energia. Aquele que participa da árvore da vida, enquanto o tratamento, passa a ver o tempo, sua evolução e sua capacidade não só como instrumento para o conhecimento e auxiliar na busca da sabedoria, pois auxilia sua consciência a atingir vastas compreensões do que é a existência. Toda mudança se dá de forma perceptiva, experimental, subjetiva e espiritual. E o mesmo passa a resgatar sua força interior e, melhor, controlar as suas relações externas, de forma a poder identificar a verdade deste mundo de tanta ilusão que nós nos encontramos. Muitos dizem que quando começam a tratar com a árvore da vida, algo de diferente lhes acontece, lhes acomete, e nada mais é como antes. E se sentem mais em paz e conscientes da sua realidade e do universo. Os estágios de iluminação da alma estão intimamente associados ao simbolismo dos mantras que faço durante as sessões de tratamento. Bem, mas vamos voltar ao ego inferior. Para isso, você deve estar se perguntando, falam tanto quem é o Criador? Yahvé, Hashem, Alá, o Pai Maior? Qual a relação dele conosco? Ele é o todo. E nós somos almas, partículas de luz ou extensão de almas no corpo físico. Dele, neste momento, aprendendo sobre o que é amar.
para que assim resgatemos a nossa consciência divina perdida devido às nossas quedas pelo mau uso do conhecimento e apego pelo poder, o que contribuiu gritantemente para a formação de nossos egos inferiores. Sim, você entendeu muito bem, egos inferiores. Não é um só que nós temos, meus irmãos, nós temos 12 dentro de nós, que se encontram aqui, na nossa alma. E por quê? Simples. O nosso DNA possui 12 filamentos, mas até então, apenas 2 estavam sendo ativados e utilizados. Por quê? Porque todos os outros 10 estavam adormecidos e agora começaram a ser ativados novamente. Por que isso aconteceu? A falha genética, ela se instalou desde a queda do homem, Adão e Eva, ou na primeira raça adâmica, dando origem, assim, à bipolaridade. No futuro, todos nós seremos andrógenos, pois esta é uma característica dos seres evoluídos. A raça dourada, que será a próxima geração a habitar a Terra, trará em si os princípios alfa, que significa 50% energias femininas, e ômega, 50% masculinos, equilibrados e integrados. Houve uma época, há muito tempo, que as essências resolveram experienciar a tridimensionalidade. Então as bolhas de luz foram enviadas para a Terra e o véu do esquecimento desceu sobre elas. Por quê? Por conta da dualidade, por conta da densidade que nós estamos inseridos. Por isso, nós começamos e esquecemos o que somos. Entretanto, dentro, nós não somos diferentes em absolutamente nada. O que alterou foi a nossa consciência. E a diferença está apenas nessa roupagem carnal, que nós nesse momento usamos como homens e como mulheres. Em outras palavras, meus irmãos, a Bíblia fala de um fruto do conhecimento, cuja Eva foi induzida, e ela induziu Adão, e a comerem o fruto proibido, ambos foram expulsos do paraíso. Esta também retrata Eva como uma mulher incompleta, que lhe faltou algo inocente, que se deixou levar pela serpente. Vamos entender essa história. Eu quero trazer a verdade para você. A serpente é a nossa energia da Kundalini, ou energia sexual, ou energia vital, que nasce do nosso talo, isto é, na nossa coluna vertebral, e está diretamente ligada à nossa organização cerebral, pelas atividades eletromagnéticas etéricas, e com todos os vórtices, que são chakras, os campos de força. A energia que entra no campo energético por intermédio do chakra básico ou primeiro chakra se chama Kundalini, ou energia telúrica, energia da Terra, ou geoenergia, ou Shakti, como queiram chamar. A Kundalini é uma força uma força divina, pela qual, aninhada na base da nossa coluna, ela se compraz de uma energia puramente espiritual em essência, que ao despertar envolve a ativação dos nossos chakras, principalmente o nosso cardíaco, o nosso coração, o qual equilibra e distribui corretamente o fluxo ao longo dos nossos nadis, que são campos de energia que possuímos inúmeros em nós, facilitando assim a sua comunicação entre o corpo físico e o astral. Ela é conhecida como a voz do silêncio, pois quando a Kundalini alcança o centro dos olhos e a vivifica inteiramente, confere-lhe o poder de ouvir a voz do Mestre, do Eu Superior. Em resumo, essa energia tem como propósito auxiliar a alma humana a dominar suas energias negativas ou pensamentos, tendências antagônicas ao equilíbrio, fazendo com que a energia masculina, Adão ou Kokimá, na Cabala, na árvore da vida, ou Pingala, se eleve para a energia feminina, Biná, Eva, Ida, até se alojar no cérebro-mente, fazendo com que o ser se erga da vulgaridade do viver
pelo despertar das suas próprias forças espirituais. Quando verdadeiramente essa força é despertada, a mesma impulsiona a inteligência, onde a lucidez mental prefigura o estado de mente iluminada. Inteligente, desperta, lúcida, sinal de integração na inteligência cósmica, o de absoluto desapego terreno. A extinção dos desejos ou os obstáculos terrenos pela aquisição da sabedoria e inteligência engloba tudo aquilo que se conquista pelo caminho ascético da renúncia, como amor, a vontade, a compaixão, a busca da felicidade, ou seja, todas as virtudes que completam a perfeição humana, conhecida como a inteligência sublimada. Quando a Bíblia colocou Eva como aquela que induziu Adão a comer do fruto, a maçã, tudo isso é simbólico. Este fruto do conhecimento estava atrelado à sexualidade, meus irmãos, cujo homem a partir de então se tornaria prisioneiro das suas próprias paixões, com a expulsão do Éden, do paraíso, da consciência divina suprema. Esse é o Éden, a plenitude de Deus em nós. A mulher se separou do homem, isto é, a energia feminina se separou da masculina e a mesma passou a ser representada pelas encarnações como homem ou mulher. A mulher assim foi colocada de forma a viver em segundo plano e a submissão, e a ser vista como sexo frágil e sua fraqueza perante o homem e sua submissão. Mas na verdade, quando os seres negativos distorceram a imagem feminina, no fundo o que eles queriam era que a parte feminina da nossa alma ficasse separada da energia masculina e a mesma perdesse a consciência de sua totalidade, que é o quê? Androgenia, que é a nossa própria divindade, como um ser de luz que somos. E isso nos colocou e distorceu a nossa Kundalini, banalizando a sexualidade e a usando para fins únicos de prazer, promiscuidade, dependência, e que a mesma fosse usada para fornecer energia às dimensões negativas. E como não se contentaram esses seres negativos, a figura feminina foi também atrelada à prostituição, associando-a com Maria Madalena, que era além de uma grande mulher, ministra da evangelização, a qual contribuiu veemente na escrita de um dos maiores apócrifos de Maria, os quais consiste do Evangelho de Maria e tantos outros que você pode pesquisar, que não constam na Bíblia. Madalena é sim o espírito da sabedoria, descrita em Provérbios. É a personificação de gnoses, isto é, do conhecimento, e jamais foi prostituta ou adúltera, apesar de hoje a igreja reconhecer isso. Bem, o termo de Mateus que ele diz: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos que a encontram. O que é este caminho estreito? Em grego, ele é conhecido como gnosis e significa conhecimento. Está entendendo? Por isso, colocar a mulher ou a energia feminina submissa ou separada da energia masculina foi o que levou a assumirmos, enquanto nessa terceira dimensão, a nossa prisão na roda de Sansara, ou ciclo kármico. Por isso, a árvore do conhecimento é o caminho para você entender o que aconteceu conosco lá atrás. Essa condição levou a que nosso eu maior se desdobrasse durante milênios a nos lançar nas experiências terrenas como homem e mulher, para que assim nós pudéssemos despertar o que originariamente nós somos, seres andrógenos em busca de nossa outra parte. Daí tanto anseio que temos hoje dentro de nós para que encontremos o nosso par perfeito, e como se estivéssemos procurando a nossa alma, metade separada de nós, devido à nossa queda. A árvore da vida é o caminho para alcançarmos o que somos, e a energia da serpente está atrelada a Eva, pois sendo ela a mulher sexualmente ativa, já que é a única que se assemelha a Deus quando da gestação da vida. É ela
que pode trazer e fazer subir a energia da Kundalini e assim ativar os mecanismos mentais e emocionais do nosso corpo. E a era de Aquário que estamos experienciando neste momento traz a presença mais consistente da energia feminina e está ligada ao retorno do amor, da harmonia, do Cristo cósmico pela junção das duas energias, Yin e Yang, masculina e feminina, e consequentemente equilíbrio do mental e do emocional. E isso ocorrerá pela própria transmutação, desmistificação de dogmas religiosos, doutrinas herméticas, esotéricas, culturais, pela alimentação saudável e natural e transformações mais profundas no nosso comportamento humano. Quanto a hábitos de bebida, cigarro, drogas, tudo isso foi trazido pelas energias negativas. O universo humano, meus irmãos, um dia compreenderá e estará mais integrado com o universo do todo, a fonte que tudo é, pois essa é a nossa matriz de vida e origem sempre foi. Adão, na verdade, era um protótipo, ou raça adâmica, que foi utilizada para que seres de outros sistemas povoassem a Terra. Essa bipolaridade foi utilizada para que, nessa realidade, nessa nossa evolução, nos possibilitasse para que pudesse, mediante os nossos sentidos, experimentar sentimentos maiores que nós não conhecíamos neste mundo de provação, os quais são próprios desta realidade, tais como paixão, ciúmes, dor, solidão, ódio, ressentimento e tantos outros. Infelizmente, todos pagaram um preço muito alto, que foi o esquecimento das origens cósmicas. A desobediência, na maioria das vezes, está latente, escondida no coração do homem, e a transgressão sempre está patente e exposta. Isso significa que toda vez que o homem age contrário à lei do amor, ele age contra Deus. Quando o Pai Universal capacitou o homem com seu intelecto, ele lhe otorgou o pleno direito de sua liberdade, por isso o livre-arbítrio. A liberdade moral, intelectual, mas o homem infelizmente falhou, não resistindo ao ataque inimigo e à tentação, o que provocou uma alteração em seu estado de vida físico, social, psíquico, moral e espiritual. Sua natureza, a nossa natureza, foi abalada seriamente e as nossas relações pessoais com Deus foram imediatamente interrompidas. E o nosso ego inferior prevaleceu. Foi uma tragédia que se abateu e se espalhou sobre toda a raça da Terra. O pecado introduziu um elemento novo na nossa personalidade, pois os que vieram depois dele nasceram com o estigma dessa natureza pecaminosa, da qual somente se pode libertar mediante a aspersão do sangue de Cristo, fazendo-nos acreditar, meus irmãos, que o grande Messias voltaria e nos salvaria e que todos nós merecemos o castigo, o karma, e que Deus é severo e que frequentar a igreja é me imputar as regras para conceder as chaves para entrar nos céus. Para tudo. Os seres lunares ou negativos nos fizeram crer em dogmas, em religiões diversas, em armamento bélico para nos defender, que o dinheiro, o corpo esbelto, o status é o poder. Em consequência do primeiro pecado, o homem tornou-se inerentemente mau e rebelde, dependente e tímido, destituído da glória de Deus. Adão e Eva é uma referência de gênero, meus irmãos. E estes não foram criados seres pecadores, senão pecáveis, e seu pecado foi voluntário e consciente, pois a força negativa induziu a todos nós a acreditarem que este mundo que estamos deve ser experimentado e transformado pelo dinheiro e não pelo amor. Todos nós caímos devido à natureza externa e mesmo assim o Pai Maior jamais deixou de estar conosco, ele sempre esteve presente aqui. Esta profundidade espiritual, contudo, não se obtém de forma mental, mas pelo trabalho interior, na via da renúncia a si mesmo e às ambições materiais que nos ensinaram a valorizar aqui, pela vontade e aspiração da conquista do amor incondicional, é que nós vamos novamente nos imbuir gradualmente de dar e compartilhar.
e progredir e ter a resposta direta daquilo que nós precisamos acolher a nossa mente divina, ao ser integrado, acolhido na absoluta inteligência. Vai ficando cada vez mais inteligente quando nós nos possibilitamos a questionar: por que eu estou infeliz? Por que eu deixo que o outro me faça infeliz? Quando nós começamos a questionar isso, nós começamos a buscar imbuir da nossa inteligência maior, do nosso eu sou, e com isso nos iluminarmos para que possamos novamente nos integrar ao Pai Maior. Não há iluminação sem Deus, meus irmãos. A serpente, como símbolo de sabedoria, passa pela posição erguida da nossa cabeça. É quando ela está desperta, pois as demais posições são dormir e rastejar. Sendo assim, o homem que ainda não despertou espiritualmente não só dorme como rasteja e arrasta-se na vida sem objetivo elevado para viver. Quando começa a despertar, é o esforço da vontade, é quando você inspira e aspira algo devocional que dispara a sua energia da base da coluna em direção ao seu cérebro. E esta possibilita desobstruir gradualmente os nós mentais que se formaram devido ao embotamento sensual, causa de muita densidade, onde a maioria dos seres se mantém num status inferior ao medíocre de vivência humana, acreditando que eu vivi para ser miserável, que eu vivi para cumprir meus karmas. Acorde, o despertar e a iluminação é uma exaltação espiritual que deixa a nossa mente translúcida, viva, atenta e radiante. A irradiação é o efeito externo produzido pelo fogo Agni interno, quando a realização espiritual alcança tal grau de atividade vibratória, que os muros que confinam a nossa forma, nosso corpo físico, não constituem mais uma prisão, porque nós começamos a entender que nós somos seres universais. E essa evasão da essência subjetiva sutil, que é a energia etérica, ela começa a se projetar exteriormente em nós, criando um efeito magnético ao redor do nosso corpo. O que dificulta nós despertarmos é que nós precisamos abrir mão desses sentimentos humanos que aprendemos tanto a valorizar, resolver nossas questões internas, para que a gente possa obter a compreensão do porquê dos problemas que hoje nos aprisionam. A vontade consciente é um caminho para dar um fim a este ego inferior, que foi ficando cada vez mais presente dentro de nós, que faz nos sentirmos medrosos. Então, mude a sua mente, questione a sua vida, entenda, só você, não é Delma, não é ninguém, mas só você é capaz de pesquisar, refletir, avaliar, questionar, observar. Você é luz. Não deixe que as esferas negativas e ninguém, nenhum dogma, nenhuma religião, tire isso de você. Eu não estou criticando religião alguma, meus irmãos. Eu só quero fazer você acordar, pois eu já acordei. Que a paz esteja com você.